É comum associar impotência com cirurgia da próstata. Uma das cirurgias, vamos dizer assim, que tem maior chance disso acontecer é a cirurgia para o câncer de próstata, em que é retirada totalmente a próstata. Agora, você quer entender quais são os fatores relacionados à impotência sexual após esse tipo de cirurgia? Ou seja, quem é que está mais suscetível a ficar impotente após o procedimento? É isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou o Dr. Mark Neumayer, sou médico urologista com foco em tratamentos minimamente invasivos de doenças da próstata. Essa é uma dúvida muito comum, um medo de muita gente ter algum problema na próstata, porque justamente pensa em incontinência urinária e impotência sexual, não é mesmo? Eu preparei esse vídeo especial para que você entenda alguns fatores que estão mais relacionados à perda da função sexual, da ereção, após esse tipo de procedimento. E a primeira coisa é diferenciar, né? A gente entender que existem dois tipos de cirurgia diferentes. Não existe um tipo de cirurgia de próstata, né? A cirurgia do câncer é a cirurgia que eu vou retirar completamente a próstata, enquanto a cirurgia do aumento da próstata é uma condição benigna, é totalmente diferente, né? Eu não preciso tirar ela inteira, eu posso tirar somente a parte da próstata que cresceu e com isso eu preservo a ereção. Então eu vou falar agora aqui só da parte do tratamento do câncer de próstata. Existe risco de ficar impotente após a retirada completa da próstata? Existe sim. E por que existe esse risco? Porque os nervos responsáveis pela ereção, eles estão cobrindo a próstata, como se fosse uma espécie de cobertor, mais na região posterior e lateral da próstata. Algumas pessoas podem ter uma certa variação em relação às outras. E esses nervos, eles são muito sensíveis. Então, por isso, é considerado até esse tipo de procedimento uma neurocirurgia, em que quanto mais delicado o cirurgião for, melhor o resultado, com certeza. Aí depende também de outros fatores. É o objetivo desse vídeo aqui. Comentar os fatores relacionados à perda de ereção após esse tipo de cirurgia. E aqui também já entra uma diferença, porque existem basicamente 3 tipos de cirurgia para o câncer de próstata, que seria a cirurgia aberta, por corte. Fiz durante muito tempo, eu fiz a minha formação também com cirurgia aberta. Depois a laparoscópica, que é um procedimento minimamente invasivo através de pequenos cortes. E ultimamente com a cirurgia robótica. E sim, tem melhor visão, os movimentos são mais acurados, eu consigo me movimentar melhor e ser mais delicado. Então, a grande vantagem da cirurgia robótica é isso. Agora, só que o robô ele não opera sozinho. O robô ele vai reproduzir os movimentos do cirurgião, tanto na amplitude dos movimentos, na maneira de se operar. Então, entra aqui também um dos pontos essenciais para preservar a ereção. Quão agressivo é o cirurgião? Né? Existem pessoas, as pessoas são diferentes umas das outras, então se tem cirurgiões que são um pouco mais agressivos do que outros, vão ter resultados diferentes nessa questão de ereção. Um outro fator importante é entender que existem tumores que são mais avançados, são mais agressivos, e tumores mais localizados, ou seja, mais dentro da próstata. Através de um exame de imagem, quando eu estou preparando para esse tipo de cirurgia, eu consigo identificar muitas vezes no exame de ressonância onde está o tumor e qual é a distância desse tumor em relação aos nervos. E aí eu consigo também calcular a probabilidade desses nervos, ou seja, dessa doença também estar para fora da próstata. E por que isso é importante? Porque se eu quero curar do câncer, eu não quero deixar nenhuma célula de câncer, de neoplasia, dentro do corpo. Então eu preciso retirar tudo. Quando eu vejo nos exames de imagem que esse tumor pode estar ali na borda, próximo ao nervo, eu vou ser mais conservador no sentido de ir mais longe do tumor, da neoplasia, e podendo sim retirar um pouco dos nervos para poder ter uma margem de segurança. E assim, eu ter menor probabilidade de ter ficado, de ter sobrado células de câncer dentro do corpo. E aí isso não seria eficaz, não seria um tratamento curativo. Eu teria que fazer alguma coisa a mais depois. Então a localização do tumor, a agressividade do tumor importa. E aqui entra também outro ponto de extrema relevância. Quanto antes você fizer o diagnóstico de câncer, quanto mais localizado estiver, quanto antes você operar, melhor. Porque aí sim eu consigo preservar uma maior quantidade de nervos e de estruturas. Em 2019, eu publiquei um artigo científico, foi publicado em uma revista internacional, sobre os fatores que afetam a recuperação tanto da continência urinária quanto da potência da ereção após a cirurgia de retirada da próstata para o tratamento do câncer, e feito, claro, em cirurgias robóticas. Então, por mais de 100 pacientes analisados, quais os fatores que eu encontrei? O principal deles seria a idade. Quanto mais jovem for, abaixo de 65, 60 anos de idade, a chance ela é muito menor de ficar impotente do que
quem opera pós essa idade. Mas durante os meus estudos eu encontrei diversas explicações até para isso, não só de regeneração, que é bem plausível, né? Você tem a questão de suplementação, questão vitamínica, a questão da própria capacidade do organismo de regenerar estruturas, mas também tem um ponto aqui essencial que não é todo mundo que comenta sobre isso, em relação à parceira. E por que a parceira é importante nesse processo? Porque precisa ter estímulo depois, precisa ter um ambiente agradável em que ambos estejam aceitando tempo, mas também ao mesmo tempo estimulando a recuperação de uma maneira prazerosa. Eu conheço muitas pessoas que têm a libido, volta a ter inclusive ereção, mas muitas vezes a parceira não quer mais ter relação. Então por isso essa conversa parceira é de extrema relevância. Durante os meus estudos, eu tinha artigo publicado de que quando a parceira tinha mais de 20 anos de diferença, a chance de recuperação da potência sexual era muito maior que quando a parceira tinha uma diferença de idade menor. A idade é um ponto importante e outro fator encontrado é a obesidade. Obesidade seria quando você tem um IMC maior do que 30. IMC é só você pegar o teu peso, dividir pela altura e dividir esse valor novamente pela altura. É o peso dividido pela altura ao quadrado. Quando ele é maior que 30, então é considerado obesidade. E quem tem obesidade tem um risco maior de ficar impotente. Então esse foi o que eu concluí dos estudos. Então, relacionado ao paciente, posso dizer que idade, IMC, ou seja, obesidade, comorbidades, então depende também como é que era a ereção antes do procedimento, e também o apoio emocional, né, a cônjuge, enfim, o estímulo é importante, mas também, por outro lado, além do paciente, técnica utilizada, se é por via robótica, via aberta ou laparoscópica, mas também característica do tumor, se o tumor é mais agressivo ou não, e, por fim, o cirurgião sendo mais delicado. Isso também depende da característica do cirurgião. Englobando todos os casos, a chance de você recuperar ereção após o procedimento cirúrgico, logo após a cirurgia é de 30%, após 60 dias é em torno de 50%, um ano 80% recuperam, até 2 anos após o procedimento seria de 90%, com uma cirurgia preservadora por via robótica e com um profissional experiente. E cada vez mais tem se entendido que um preparo prévio antes da cirurgia, uma dieta adequada, alimentação adequada, um preparo com atividade física, passando pelo processo da cirurgia, uma cirurgia menos agressiva, e depois um processo regenerativo, que existem algumas medidas a serem feitas ali, né, nesse processo, você vai ter maior probabilidade de voltar a ter uma ereção após a cirurgia e retirada completa da próstata para o tratamento do câncer de próstata. Agora eu quero entender de você, se ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Faço questão de responder, porque é um assunto muito sério e que muita gente, às vezes, pelo medo, pelo receio, deixa de tratar a tempo essa doença tão grave que é o câncer de próstata. Se você quiser também saber mais a respeito, me siga lá no Instagram, no @dr.markneumeier. E não deixe de dar o seu like aqui para o canal, se inscrever, que isso também é muito importante. Até o próximo vídeo.